Quer dizer, o Kant examina todas as estruturas a priori do conhecimento humano e ele nunca para pensar que o objeto que ele percebe também tem que ter alguma estrutura a priori do seu modo de apresentar-se. Então, e para ele fazer isso, era só ele lembrar que ele, Immanuel Kant, não é só um sujeito do conhecimento, ele também é um objeto conhecido por outros. E que, portanto, se tudo o que ele percebe, né, já está enquadrado dentro das modalidades de percepção que lhe são possíveis e das categorias de percepção e de pensamento que lhe são próprias, naquilo que ele emite para os outros, também há um enquadramento e uma limitação. Se eu não posso perceber tudo, eu também não posso transmitir tudo. E o exemplo que eu dei é o seguinte: se você tem um espelho, se você se olha no espelho a 10 centímetros de distância, você vê uma coisa. Se você recua 5 metros, você vê outra. Você tem a capacidade de, estando a 5 metros do espelho, se ver refletido no espelho como se estivesse a 10 centímetros? Não. Você não pode transmitir essa impressão nem para você mesmo. O que significa que não é só a nossa percepção que está limitada e pré-enquadrada nas categorias. A nossa emissão de sinais também está. E a nossa emissão de sinais está limitada e enquadrada pelo quê? Pela minha forma. Eu tenho uma determinada forma, uma determinada medida, e um conjunto de medidas internas, tá certo? Não só no sentido, vamos dizer, do espaço físico que eu ocupo, mas também todas as minhas funções, elas têm uma lei de proporcionalidade intrínseca também. Então significa o seguinte: o que um objeto transmite é o que a sua forma permite transmitir. E o que o sujeito capta é o que a sua forma permite captar. Esta segunda parte o Kant sabia. Ele só não sabia da primeira. Se ele levasse as duas em conta simultaneamente, né, ele veria que a famosa distinção que ele fez entre o fenômeno e a coisa em si não significa absolutamente nada. Porque, por exemplo, eu olho um cubo, mas o cubo eu sei que ele tem 6 lados, mas eu só consigo ver 3 ao mesmo tempo. Para ver um quarto, eu preciso virar o cubo ou eu passar para o outro lado. Isto é uma limitação da minha forma de percepção ou é uma limitação do cubo? Se o cubo tivesse a propriedade de transmitir para mim 6 lados ao mesmo tempo e eu só pegasse 3, então eu diria: a minha percepção não reflete a estrutura real do objeto, mas apenas a estrutura da minha percepção. Mas para isso iria provar que a limitação está só em mim e não no próprio objeto. E esta ideia jamais ocorreu ao Kant. O homem ficou 50 anos pensando no assunto e não lhe ocorreu a coisa mais óbvia, que é de fazer para o objeto as mesmas perguntas que ele estava fazendo para o sujeito. Se ele tivesse feito esse exame, ele teria logo percebido que você dizer só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si, teria que ser complementado pelo seguinte: a coisa em si só consegue transmitir para mim uma parte dela. E isto faz parte da estrutura real dela. Portanto, o que eu percebo não é uma aparência fenomênica, é a estrutura real, tal como ela se apresenta a mim desde um certo lugar, desde um certo ponto de vista. Isto quer dizer, perceber o fenômeno é perceber a coisa em si. Porque a coisa em si, ela tem as suas próprias limitações, que se ela não as tivesse, ela não seria nada. Por exemplo, uma lagartixa, ela tem a capacidade de aparecer diante de mim como se ela fosse um leão. Nem o leão tem a capacidade de aparecer como lagartixa. Ele não pode mudar a sua aparência. E mesmo que possa, como um camaleão, é dentro de uma escala limitada. E esse conjunto de aparências possíveis do objeto, isso é a estrutura real dele, isso é o em si dele. Ou seja, ser um objeto é ter a capacidade de transmitir certos sinais para certos objetos e outros sinais para outros objetos. Aliás, para um sujeito e outros sinais para outros sujeitos. Então, mais ainda,
ser um sujeito humano significa que eu sou capaz de compreender as modalidades de percepção de outros sujeitos que não são humanos. Eu posso saber como um gato percebe. As pessoas estudam e descrevem a percepção do gato. O gato não pode fazer o mesmo comigo. Por quê? Isso faz parte da estrutura dele. Quer dizer, a sua limitação intrínseca é a sua forma intrínseca. E é só isso e esta forma intrínseca define e limita os sinais que ele pode transmitir. Por exemplo, existe alguma azaleia que, tocada pelo raio do sol, em vez de transmitir um raio para a minha cabeça, que será interpretado como cor vermelha, ela tem a capacidade de me transmitir um som, como se ela fosse uma tecla que o sol toca. Ela não tem essa capacidade. Portanto, a cadeia inteira que vai desde o raio de luz que chega nela, o raio que vem para mim, a minha transformação daquilo numa cor vermelha, isso está não somente em mim, está na azaleia. E isso é que as pessoas querem dizer quando diz a azaleia é vermelha. Pode ser uma maneira elíptica de dizer, ou seja, você não está detalhando o processo todo, mas nem teria por que detalhar o processo todo, porque se para cada coisa que nós fôssemos dizer, nós tivéssemos que detalhar todo o processo da constituição e percepção do objeto, bom, nós não teríamos terminado a primeira frase ainda. Então, decompor um objeto ou um processo nos seus elementos constitutivos não é provar que esse objeto não existe. Não é a mesma coisa. Quer dizer, a azaleia é uma ilusão, ela não tem cor nenhuma. Ter cor significa ter a capacidade de me transmitir cor. Porque, por exemplo, que cor a azaleia transmite para a pedra que está no vaso do lado dela? Não transmite nenhum, ela não tem essa capacidade. Ter cor significa ser capaz de emitir uma sensação de cor para um sujeito cognoscente capaz de captá-la. Significa exatamente isto. Agora você dizer, não, a cor é apenas uma sensação subjetiva nossa, não está na azaleia. Então a azaleia não me transmite nada. E se ela não me transmite nada, eu não percebo nada. Quer dizer, isso tudo que eu estou dizendo, para mim, isso, vamos dizer, é o beabá da filosofia. Você tem que entrar num curso de filosofia, não sabendo isso, mas tendo já a capacidade de perceber isso. E perceber, vamos dizer, a complexidade, a multilateralidade dessas questões.